Você quer ser abençoada? Obedeça. Com vocês, Nancy DeMoss Wolgemuth. A obediência é o caminho para a bênção. É o meio de proteção, é o meio da alegria. São os meios para encontrar o melhor de Deus em nossas vidas. Toda vez que você encontrar o chamado à obediência nas Escrituras, é realmente um convite para ser abençoado. Você quer ser abençoada? Obedeça. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Temos buscado a Deus juntas. Nancy está explorando as características do avivamento pessoal. Exploramos a humildade, a honestidade, o arrependimento, a graça e a santidade. Este estudo tem sido abençoador. Começamos agora a série sobre obediência. Aqui está Nancy. Acho que a maioria de vocês provavelmente está familiarizada com a história de Helen Keller. Você já deve ter visto o vídeo ou a peça chamada O Operador de Milagres. Aos 19 meses de vida, ela foi atingida por uma febre que a deixou cega e surda. Aos 6 anos de idade, seus pais contrataram uma tutora cujo nome era Annie Sullivan, para ajudá-la a desenvolver algumas habilidades. Quando Annie veio morar na casa dos Keller, Ellen era muito arisca e incontrolável. Ela era indisciplinada. Ela muitas vezes fazia birras e ninguém conseguia controlar aquela criança. Ellen mais tarde atribuiu esses acessos de raiva à frustração por sua incapacidade de se comunicar. Em sua autobiografia, Annie Sullivan, a tutora, a professora, conta sobre uma cena que aconteceu quando ela foi, pela primeira vez, à casa da família Keller. Na verdade, é uma carta que Annie escreveu para um amigo logo depois que ela chegou naquela casa. Você deve se lembrar dessa cena se você viu o filme. É a cena em que Annie está começando a ensinar a Ellen boas maneiras à mesa. Veja como ela descreve isso. Tive uma verdadeira batalha com Ellen esta manhã. Os modos dela são espantosos. Ela coloca as mãos em nossos pratos e se serve. E quando os pratos são passados, ela os pega e tira o que quer. Esta manhã eu não a deixei colocar a mão no meu prato. Ela insistiu, fez birra e não abriu mão daquilo que queria. Ela se jogou no chão, chutando, gritando e tentando puxar a minha cadeira. Ela manteve esse comportamento por meia hora. Annie continua descrevendo algumas das coisas que aconteceram durante aquela meia hora. Ela continua dizendo: finalmente, ela voltou ao seu lugar e começou a comer seu café da manhã com as mãos. Eu dei a ela uma colher que ela jogou no chão. Eu a forcei a sair da cadeira e a fiz pegar. Finalmente, consegui colocá-la de volta em sua cadeira novamente. Eu segurei a colher na mão, obrigando-a a pegar a comida com ela e colocá-la em sua boca. Em poucos minutos, ela cedeu e terminou seu café da manhã pacificamente. Mas, quando terminou, ela jogou a colher no chão e correu em direção à porta. Encontrando a porta trancada, ela começou a chutar e gritar tudo de novo. Isso durou mais de 1 hora, até eu conseguir terminar o meu café da manhã. Então, Annie, a professora, diz essa frase reveladora: suponho que terei muitas dessas batalhas com essa mocinha antes que ela aprenda as 2 únicas coisas essenciais que posso ensinar a ela: obediência e amor. Em outra carta a um amigo, Annie escreveu assim: percebi claramente que era inútil
tentar ensinar a língua a Ellen ou qualquer outra coisa, até que ela aprendesse a me obedecer. Eu pensei muito sobre isso. E quanto mais penso, mais certeza tenho de que obediência é a porta através da qual o conhecimento, sim, e o amor também entra na mente da criança. Isso é verdade para as crianças, mas também é verdade para os adultos. Obediência é a porta através da qual o conhecimento e o amor podem entrar em nossas mentes. Obediência. Eu acho que a obediência é uma das lições fundamentais, mais básicas, é fundamental para a vida. É como aprender a andar. Até que você tenha adquirido essa habilidade básica, você não vai chegar muito longe na vida. Até que tenhamos aprendido a obediência, e a propósito, deixe-me dizer, mães, vocês precisam orar para que o Senhor lhes mostre como ensinar obediência aos seus filhos enquanto eles são muito, muito pequenos. Essa é uma lição que fornecerá uma base para eles sobreviverem e prosperarem ao longo da vida. Não é só para crianças, como nós dissemos. É algo que, como adultos, precisamos aprender. Obediência. Obediência é a chave para experimentar experiências pessoais e corporativas de renascimento. O dicionário Webster diz que obediência é submissão adequada à autoridade, é realizar o que é exigido ou se abster do que é proibido. Obediência é uma resposta consciente a um comando conhecido. Sabemos o que devemos fazer e então fazemos. A obediência é um tema enorme nas Escrituras. De fato, só no Velho Testamento existem 500 referências a palavras como obedecer, manter, observar, dependendo de qual tradução você usa. A pressuposição na Escritura é que Deus tem o direito de te dizer e de dizer a nós o que fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Nossa responsabilidade é obedecer. Por quê? Porque não somos Deus. É interessante que à medida que você percorre as Escrituras, você encontra referências ao fato de que a natureza obedece a Deus. Tudo que Deus manda a natureza fazer, ela faz. O vento, as ondas, os planetas, as estrelas, todos eles fazem exatamente o que Deus lhes diz para fazer. Espíritos malignos obedecem aos mandamentos de Deus. Os anjos obedecem a Deus. De acordo com o Salmo 103, eles obedecem, eles fazem a sua vontade. Ainda assim, nós, seres humanos, os mais elevados da criação de Deus, muitas vezes desobedecemos a Deus. Você pensa quão audacioso é que toda a criação obedeça a Deus. Mesmo todo mundo espiritual tem que obedecer a Deus, mas nós desobedecemos a Deus. Eles não têm escolha a não ser obedecer. As árvores têm que colocar suas folhas quando Deus diz que é hora de fazê-lo. Elas não têm escolha, mas Deus nos deu uma escolha. Ele exerce autoridade absoluta sobre a natureza e Ele pode fazer o mesmo sobre nós. Ele poderia nos forçar a obedecê-lo, mas Ele nos dá a liberdade de escolha. Por quê? Porque Deus quer que o amemos. Ele quer obediência amorosa, obediência voluntária, obediência de coração alegre. Deus está atrás de um relacionamento com seu povo. Quando pensamos em obediência ou desobediência, podemos pensar nisso em termos frios, ásperos ou impessoais. Aqui está a lei, você tem que obedecer, pronto. Mas, quando a obediência é usada na Escritura, o tom é de calor e amor.
Isso é porque os mandamentos de Deus são sempre para o nosso bem, sempre. A frase, para que tudo vá bem com você, obedeça a estes mandamentos para que tudo vá bem com você. Você encontrará essa frase 8 vezes apenas no livro de Deuteronômio. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 4 diz assim: guarda seus decretos e mandamentos que hoje vos dou, disse Moisés, para que tudo corra bem com você e seus filhos depois de você, e que você possa viver muito na terra que o Senhor vos dá para sempre. Versículo 40. Deus está dizendo: eu quero abençoá-lo, eu quero que vá tudo bem com você, eu quero que tudo corra bem com seus filhos. Sabe o que você precisa fazer? Obedeça aos meus comandos. A obediência é o caminho para a bênção, é o meio de proteção, é o meio da alegria, é o meio para encontrar o melhor de Deus em nossas vidas. Toda vez que você encontra o chamado à obediência nas Escrituras, é realmente um convite para ser abençoada. Você quer ser abençoada? Obedecer. Essa conexão entre obediência e bênção está em todo o caminho através das Escrituras, particularmente no Antigo Testamento. Obedeça e você será abençoada. Desobedeça e você colherá conflito. Você será amaldiçoada. O capítulo 11 de Deuteronômio é uma das várias passagens que mostram este tema. Moisés disse assim: eis que hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno hoje. E a maldição, se você não obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, mas desviar-se do caminho que eu estou ordenando hoje. Isso está nos versículos 26 a 28. E aí, qual você quer? Você quer ser abençoada ou você quer ser amaldiçoada? É claro que queremos ser abençoadas, mas não queremos obedecer. Queremos a bênção sem a obediência. Repetidas vezes, porque eles queriam a bênção, o povo de Deus prometeu obedecê-lo. Você já leu isso tudo no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 24, depois que Moisés deu os 10 mandamentos ao povo, Moisés tomou o livro da aliança. Ele o leu aos ouvidos do povo e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e seremos obedientes, no versículo 7. Você sabe que não se passaram muitos dias depois de Êxodo 24, quando aquelas palavras foram ditas, que chegamos a Êxodo 32, quando o povo fez aquele bezerro de ouro? Dentro de momentos, eles quebraram todos os 10 mandamentos. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Todos os mandamentos quebrados. Não somos assim? Dizemos facilmente: Senhor, eu te obedecerei. Quando vamos a um culto especial na igreja, onde estamos realmente comovidos, ou quando você ouve um podcast do Aviva Nossos Corações e o seu coração é movido, você está nas Escrituras em seu tempo devocional pela manhã e Deus realmente fala com você e você diz: sim, Senhor, eu concordo contigo, eu vou fazer o que você diz. E aí você mal saiu do seu tempo de devocional e 3 minutos depois você já está gritando com seus filhos, agindo como uma total descrente. Sim, Senhor, eu vou obedecer. E ainda assim nós somos egoístas, orgulhosas, raivosas e irritáveis. O povo de Israel descobriu a mesma coisa que você descobriu. Nós não conseguimos obedecer.
Na verdade, um grande objetivo do Antigo Testamento é que as pessoas percebam e que nós aprendamos que não podemos obedecer a Deus por nós mesmas. Por isso, no Velho Testamento, Malaquias 4, versículo 6, termina com uma maldição, porque as pessoas não conseguiam obedecer a Deus. Você não consegue obedecer a Deus. Jesus é a única pessoa que já viveu, que obedeceu perfeitamente a seu Pai Celestial. Mas porque Jesus vive em nós, temos uma nova vida, um novo poder, e podemos agora obedecer a Deus, porque temos a vida de Cristo dentro de nós. É por isso que é tão importante que aprendamos a nos render a Cristo intimamente, para deixá-lo viver a vida cristã em nós e através de nós. Eu amo o versículo 13 de Filipenses capítulo 2. Diz assim: é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus dentro de nós, é o Espírito Santo de Cristo dentro de mim que me dá o desejo de obedecer a Deus e então me dá o poder para obedecer a Deus. Ezequiel capítulo 33 tem uma passagem que eu acho fascinante, que na verdade descreve o que eu acho que é verdade nas igrejas hoje. Deixe-me ler essa passagem para você e veja se isso te soa familiar. Diz assim, Ezequiel capítulo 33, começando no versículo 30, Deus diz assim a Ezequiel: os filhos de seu povo, os israelitas, falam um com o outro, cada um dizendo a seu irmão: por favor, venha e ouça qual é a palavra que vem do Senhor. Venha e ouça a palavra do Senhor. Então eles vêm a você. Como as pessoas, eles se sentam diante de você, como meu povo, e eles ouvem suas palavras, Ezequiel. Mas eles não fazem, porque com a boca eles mostram muito amor, mas seus corações buscam seu próprio ganho. De fato, disse Deus, você é para eles como uma canção muito bonita, de quem tem uma voz agradável e sabe tocar bem um instrumento. Adoramos a sua música, nós amamos a sua voz calma e suave, Ezequiel. Você é um grande pregador. Eu adicionei essa passagem. Ele diz, você é para eles uma canção muito adorável, como alguém que canta bem ou toca bem um instrumento. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. Eu me pergunto, quantos pastores têm esse mesmo sentimento hoje? As pessoas vêm à igreja e dizem, vem ouvir nosso pregador, ele é o maior da cidade. Deus diz, eles vêm e eles te ouvem, eles sentam e eles tomam notas, mas eles não fazem o que você diz. A palavra no hebraico do Antigo Testamento, que é traduzida por obedecer, é uma palavra que também significa ouvir. Ouvir a palavra de Deus não deveria ser uma experiência passiva. Ele requer uma resposta obediente. Lembre-se do que Jesus disse no capítulo de Lucas 6? Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo para vocês fazer. Esse é o versículo 46, parafraseado. Tem alguma coisa errada com essa imagem? Jesus está dizendo. Então ele faz aquele jogo de palavras, você se lembra no final de Lucas 6, versículos 47 a 48, que diz assim: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, não sei, mas quando veio a inundação,
A torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Qual é a pedra? Qual é a fundação sobre a qual essa casa foi construída? É o fundamento da obediência à palavra de Cristo. Mas, continua ele, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Você quer saber por que há tantas vidas sendo arruinadas ao seu redor, até mesmo em nossas igrejas hoje? Uma das razões é por estarmos ouvindo o ensino da palavra de Deus e não estamos obedecendo. Não temos a base para as nossas vidas. Assim, quando as tempestades da vida vêm, e elas vêm, não temos nada em que basear as nossas vidas. Jesus diz em Mateus, capítulo 7, nem todo aquele que diz para mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 21. Jesus disse, não basta ouvir, não basta você dizer com a boca, eu concordo com isso. Eu sou um evangélico, nascido de novo, cristão que acredita na Bíblia. Você pode até dizer isso, mas se você não viver assim, Jesus diz que isso é uma evidência de que você não é mesmo um filho de Deus. Você não tem base para a certeza da salvação, se não for um praticante da palavra de Deus. Então é por isso que Tiago diz no capítulo 1 de sua epístola, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 22. Enquanto eu estudava essa passagem para esta série, percebi que onde você pode estar se enganando é o fato de que seja mesmo um cristão verdadeiro. Aquele que está constantemente ouvindo a palavra, mas não colocando em prática em sua vida, está enganado. Você é um cristão verdadeiro? Você é uma cristã verdadeira? Deuteronômio capítulo 29, Moisés diz assim, aquele que está constantemente ouvindo a palavra, mas não colocando em prática em sua vida, está enganado. Você é um cristão verdadeiro? Você é uma cristã verdadeira? Deuteronômio capítulo 29, Moisés diz assim, cuidado, para que não haja entre vocês um homem ou uma mulher, ou um clã, ou uma tribo. Poderíamos dizer um homem ou uma mulher, ou uma família ou uma igreja, ok? Um homem ou uma mulher, um clã ou uma tribo, cujo coração se afaste hoje do Senhor vosso Deus, para servir aos deuses dessas nações. Cuidado para que não haja entre vocês, entre o povo de Deus, uma raiz que dá frutos venenosos e amargos. Que tipo de pessoa é essa raiz que carrega veneno e fruto amargo? É uma pessoa que, ao ouvir as palavras desta aliança, abençoa-se em seu coração, dizendo, eu estarei seguro, embora eu ande na teimosia do meu coração. Você consegue entender isso? É uma pessoa que ouve as palavras de Deus, mas continua vivendo sua vida do jeito que ela sempre fez e da maneira que quiser. Eu estou bem, eu ouço, eu não estou fazendo isso, mas estarei seguro. Ando na teimosia do meu coração. Essa passagem me diz que há o perigo de ficarmos inoculados contra a obediência.
Pensamos que, porque estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos seguros, estamos bem. Enquanto nos acomodamos, nos adaptamos à cultura ao nosso redor, desculpando nossa desobediência aos mandamentos de Deus. Talvez estejamos apenas cegas, nem mesmo percebendo o que estamos fazendo. Ouvimos tanto, sabemos tanto, temos tanto da palavra de Deus. E, no entanto, em muitos casos, estamos negligenciando o que conhecemos. Moisés diz para tomarmos cuidado, porque uma pessoa assim, uma família assim, ou um grupo de pessoas assim, é uma raiz que vai produzir frutos venenosos e amargos. Você pode pensar, mas o que importa se eu tenho meio coração, obedeço a Deus mais ou menos? Sua vida será uma raiz no corpo de Cristo ou em sua família que gerará frutos venenosos e amargos. Quando você desobedece a Deus, não gera apenas um problema entre você e Deus. É isso sim, mas também gera um problema na igreja. Então, quando falamos sobre a necessidade de reavivamento na igreja, é por isso. É por isso que é tão importante que todas nós, como crentes individuais, nos tornemos comprometidas com um estilo de vida de obediência. Eu quero te dizer que não há substituto para a obediência à palavra de Deus. Eu não me importo quanto você ora. Eu não me importo com o quanto você estuda a sua Bíblia. Quer dizer, eu me importo. Mas, em última instância, o quanto você está envolvida no ministério e todos os tipos de serviço cristão que faz, nada disso importa se você não estiver obedecendo a palavra de Deus. É tudo inútil. Pior do que isso, Deus diz assim: eu não quero todas essas coisas se você não for obediente. A. W. Tozer disse o seguinte: o avivamento virá quando a oração não for mais usada como um substituto para a obediência. Não há substituto para a obediência. Eu acho que um dos exemplos mais poderosos disso nas Escrituras é a história do rei Saul. Você conhece a história em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13? Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor, eu obedeci a Deus. Mas o que foi mesmo que Deus disse para Saul fazer? Ele disse assim: vá e mate todos os amalequitas e destrua todo o despojo. Então o profeta Samuel chega a Saul e ele diz: o Senhor o abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Dá vontade de dizer assim: Saul, quem foi que te perguntou isso? Ele desobedeceu e já ficou na defensiva, porque ele havia obedecido apenas parcialmente. Ele não destruiu todos os amalequitas. Ele não destruiu todo o despojo. Samuel sabia disso. Deus sabia disso. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? No versículo 14. Se você destruiu todos esses animais, o que é todo esse barulho que eu estou ouvindo? Saul respondeu: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Versículo 15. Samuel diz no versículo 18:
O Senhor o enviou numa missão, ordenando-o: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Saul responde a Samuel no versículo 20. Agora imagina como é que isso é tolo, né, gente? Eu obedeci à voz do Senhor. Agora, ele realmente achava que havia obedecido? Se o fez, foi enganado. Assim somos nós muitas vezes. Dizemos: eu estou obedecendo a Deus. Saul continua dizendo: cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Ele está dando desculpas. Ele está se desculpando. Ele está racionalizando. Ele está se justificando. Ele está enganado. Samuel diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso está em Samuel 15, versículo 22. Agora deixe-me tornar isso um pouco mais pessoal aqui. Algumas de vocês estão ouvindo Aviva Nossos Corações há semanas, meses, anos. Algumas de vocês leram todos os livros que escrevi e muitos outros grandes livros de outros autores cristãos. Você ouve uma rádio cristã e podcasts. Você vai à igreja, domingo após domingo. Você ouve o pregador, você ouviu a verdade e você talvez até concorde com o que você ouviu. A questão é: você está fazendo o que você ouviu? Eu quero te dizer que, para experimentar o verdadeiro avivamento, a maioria das pessoas não precisa ouvir mais uma verdade, além das que já ouviu. Nós só precisamos obedecer às verdades que já conhecemos. Quando fizermos isso, experimentaremos, creio eu, um verdadeiro avivamento. Essa é Nancy DeMoss Wogemuth com um importante desafio. É fácil ouvir a verdade em podcasts e continuar no caminho que estamos. É muito mais difícil obedecer ao que temos aprendido. Um grupo de mulheres em Wisconsin foi desafiado na área da obediência e em outras formas do avivamento pessoal, como a humildade e a honestidade. O pequeno grupo delas estudou um livro que Nancy coescreveu chamado Buscando a Deus. Uma mulher do grupo escreveu o seguinte: agradeço muito pela bênção que o Buscando a Deus é. Nós completamos o estudo com 47 mulheres e todas elas experimentaram mudança de vida. Você gostaria de ver as pessoas de seu pequeno grupo experimentarem um avivamento pessoal? Junte um grupo de mulheres e utilize esse precioso recurso, o livro Buscando a Deus. Para obter mais informações, visite www.avivanossoscorações.com. No nosso site, você pode também encontrar artigos e informações sobre as questões que mais afetam a sua vida. Visite nosso site e clique em Tópicos. Na próxima semana, Nancy estará de volta para falar mais sobre esse assunto tão importante, que é a obediência a Deus. Esperamos você no Aviva Nossos Corações. Lembramos também que você ainda pode se inscrever para participar na conferência True Woman 22 Heaven Rules.
você desfrutará 3 dias repletos de ensinamentos bíblicos, com um tempo de louvor e adoração lindo, e será revigorada, encorajada na verdade de que o céu reina. O evento acontecerá nos dias 22 a 24 de setembro, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Você poderá se juntar a nós de forma presencial e online. Lembramos que a inscrição para assistir à conferência de forma online, com tradução simultânea em português, continua gratuita. Para saber mais detalhes sobre a conferência e como poderá se inscrever, acesse a página no nosso site www.avivanossoscorações.com/eventos/TrueWoman22. Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth faz parte do Ministério Life Action.